Hoje é noite de ceia, é noite de celebração. Você está feliz por estar aqui? Glória a Deus. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas estamos aqui nessa noite para celebrar o Senhor. Glória a Deus. Nós vamos falar hoje vai ser bem escola bíblica dominical, tá? Abra a tua Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 28. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. Vira para o irmãozinho que está do teu lado e faz assim, ó. Psiu. Depois, ó, fala assim, ó, depois a gente conversa. Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Algumas pessoas já estão perguntando, a gente não lançou ainda, gente, mas assim, já foi dito aqui, ó, 5, 6 e 7 de setembro é a data do farol. Não precisa decorar não, é só você lembrar do feriado de 7 de setembro, que não vai ser bem um feriado, porque 7 de setembro caiu logo no domingo, mas você já reserva essa data. Em breve a gente vai estar passando para vocês, tá? Inscrições e tudo mais. Ezequiel capítulo 28, bora lá? Nós vamos falar hoje sobre o quê? Sobre a queda. Vamos falar sobre a queda. Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Vamos lá. Hoje, preste bem atenção, amados, que a gente vai falar sobre algumas verdades espirituais que causam bastante interesse nas pessoas, mas que há muita ideia errada, tem muito pensamento equivocado, muita ignorância a respeito, muito achismo, muita falácia, muita coisa que é dita e que as pessoas pensam que é verdadeira, que é até bíblica, e não tem nada a ver, não tem base bíblica nenhuma. Então hoje a gente vai desconstruir algumas coisas e construir outras, com base sempre na palavra de Deus, não naquilo que o pastor está falando, mas no que a palavra de Deus diz. Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Nós vamos ler algo agora, queridos, que a gente chama na disciplina, né, de estudo da Bíblia e interpretação bíblica, nós chamamos de lei da dupla referência. O que é isso? Em alguns momentos na Bíblia, você vai ler uma profecia, e aquela profecia, ela trata-se de algo que é imediato, que está logo à frente, mas fala de algo também que está ou no futuro ou no passado. É uma profecia única, mas que fala de mais de uma ocorrência, né? De mais de uma realização. Então, nós vamos ler uma profecia que fala de um rei humano que existiu, mas nós vamos perceber que essa profecia não fala só de um ser humano, mas daquele que a Bíblia chama de inimigo das nossas almas. Ezequiel capítulo 28, versículo 12, a palavra de Deus diz assim, vou pedir inclusive ministério de intercessão, né, guardiões do fogo, estejam alertas, estejam em oração, para que hoje haja luz sobre a mente, que vocês saiam daqui com a mente iluminada pela palavra de Deus, amém? Ezequiel capítulo 28, versículo 12, a palavra do Senhor diz assim, filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro, e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, você era o modelo da perfeição. Primeira coisa, todo mundo não, bora lá, eu vou contextualizar, rei de Tiro, aonde é que ficava Tiro, pelo amor de Deus? Tiro ficava na Fenícia. Aonde era a Fenícia? Bora lá, faz um mapa mental de Israel na tua cabeça. Israel está no mesmo lugar que sempre esteve, né? Ali na costa do mar Mediterrâneo. Então você tem Israel aqui, ó, mar Mediterrâneo aqui. A Fenícia ficava acima de Israel. Eles ficavam acima de Israel, virados também por mar Mediterrâneo. Eram inimigos também de Israel. Os povos fenícios, eles eram conhecidos pelo domínio que eles tinham da engenharia naval. Eles eram o povo do mar. Eles eram um povo que, assim, você olhar no mapa, né, Bíblias bem completas vão ter mapas. Na verdade, antigamente toda a Bíblia tinha mapa, mas hoje o povo está economizando página, parece, e aí estão tirando os mapas da Bíblia. Mas se você for ver, eles estão numa terra pequenininha ali, e eles são cercados de vários povos. Então, como eles não tinham para onde ampliar seu território, eles avançaram para o mar, né? Então, eles
eram mercantes, eles tinham frotas de navio, e Tiro era uma das principais cidades da Fenícia, foi até a capital da Fenícia. Então, aqui está se falando do rei de Tiro, diga-se de passagem, um rei que é ímpio, porque Ezequiel é o Antigo Testamento, no Antigo Testamento, onde adorava-se o Senhor, Jeová, era Israel. Então, quando você vai ver sobre a Síria, a Babilônia, a Fenícia, Filístia, vários desses lugares, são povos inimigos de Israel, são povos pagãos, povos que adoravam vários deuses, povos politeístas. Então, se nós estamos falando do rei de Tiro, você está falando de um rei que é pagão, um rei idólatra, um rei que tinha trocentos deuses que ele adorava, menos o Deus de Israel. E a primeira coisa que você está lendo aqui é que esse rei era modelo da perfeição. Daí você já começa a entender que não está falando bem do rei de Tiro, né? Já está extrapolando a realidade daquele rei. Você era modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Um rei ímpio não é cheio de sabedoria. Você estava no Éden, piorou, né? Estamos falando de um rei humano, e aqui está falando de alguém que estava no Éden, lá no jardim, lá em Gênesis, né? Nos primeiros capítulos de Gênesis. No jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião. Como um quê? Querubim guardião. Uma classe angelical, querubim. Pois para isso eu o designei. Eu acho que todo mundo aqui, se não todo mundo, eu vou agora desenhar. Essa profecia ela já está apontando para realidades que não são mais humanas, mas sim está falando daquele que nós chamamos por Satanás, diabo, etc. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos. Não é o rei de Tiro, ele era inculpável em seus caminhos. O rei de Tiro nasceu ímpio, morreu ímpio. Desde o dia em que você foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus, e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu, e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim, você não mais existirá. Vai agora, volta algumas páginas e vai lá para o livro do profeta Isaías agora, capítulo 14. Livro do profeta Isaías, capítulo 14. Isaías 14. Nós vamos nos deparar com uma profecia de interpretação semelhante, só que agora está falando do rei da Babilônia. Piorou a situação, né? Se o rei de Tiro era ímpio, o da Babilônia era ímpio ao quadrado, se é que existe isso, né? Mas Babilônia era a sede da idolatria no mundo. Na verdade, a sede não, a mãe da idolatria no mundo. Isaías 14, 12. Diz assim, Isaías 14, 12. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono, acima do quê? Das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas as profundezas do Sheol, você será levado. Sheol é morte, né? O inferno.
irá ao fundo do abismo. Como eu falei, nós lemos 2 profecias e são as maiores profecias bíblicas, que nós temos algumas informações sobre aquele que é o nosso arqui-inimigo, né? O inimigo das nossas almas. A Bíblia não revela um nome próprio, tá? Para esse querubim que caiu. Nós falamos de diabo, Satanás, são nomes adjetivados, não é o nome dele, né? A palavra diabo, ela quer dizer acusador. Por quê? Porque é o que ele faz, ele acusa. O diabo, ele acusa você, né? Ele tenta você ao pecado, como se fosse algo tranquilo, e depois você ia resolver, você se arrepende e resolve, e depois que você peca, ele acusa você como se não houvesse mais salvação ou saída. Essa é a tática, né? E o nome diabo quer dizer acusador, ele é acusador. Satanás quer dizer adversário, opositor. A palavra é o Satã, quer dizer justamente aquele que me é contrário, né? Aquele que é o meu opositor, o meu adversário. Existe uma palavra que o povo fala, né? Ah, não, Lúcifer. Essa palavra não está na Bíblia. Você leu agora, estrela da manhã, estrela da alva, né? Que é aquela estrela d'alva, que é aquela primeira e a última estrela. Você vai olhar para o céu e você vai ver a lua, e sempre tem um ponto de luz fixo ao lado da lua. Se você não sabe, super domingo, é cultura, né? É ciência, você vai aprender agora. Diferença de planeta e de estrela. Você sabe qual é? Estrela pisca, planeta não. Então, quando você olha para o céu e você vê uma luz assim piscando, é uma estrela. Se você vê um ponto fixo, é um planeta. E sempre perto da lua você vai ver um ponto fixo, né? E esse ponto fixo é o que muitos chamam, os mais antigos mesmo chamavam, né, de estrela d'alva. Não é uma estrela, é um planeta. Você sabe que planeta é esse? Perto, próximo da Terra? É Marte, né? E aí a palavra vai comparar ele com a estrela da manhã. Em algumas traduções, principalmente a tradução de São Jerônimo, chamada Vulgata Latina, não é uma tradução, é uma tradução de tradução para o latim, inclusive, colocou como Lúcifer. Sendo que essa palavra Lúcifer é uma palavra latina, e a Bíblia aqui, Antigo Testamento, é hebraico. Não tem nem como ser esse nome existir. Então, é um nome que quer dizer, apontando para a estrela da manhã, que não é um nome próprio dele. Mas como a Bíblia não dá, perceba que a Bíblia não dá honra nem de dar um nome, né? Então, só são adjetivos que falam do caráter denegrido que esse ser, esse querubim, ele possui. Né? Nós lemos textos que disse que ele estava no Éden, nenhum rei estava no Éden, era um querubim ungido, estava no Monte Santo de Deus. Querubim, eu já falei, é uma classe angelical, né? Você tem os anjos, e dentro dos anjos você vai ter anjo puro mesmo, você vai ter querubim, você vai ter serafim, né? Existe uma ordem, uma organização no reino celestial do Senhor, né? E esses anjos, eles estão aí, existem até hoje, né? Mas a classe angelical que o diabo pertencia é a classe dos querubins. E aí, pastor, como é que começou essa rebelião? Como é que aconteceu? O texto falou que ele caiu, ele era lindo, e depois ele perdeu isso por causa de algo. Abra a tua Bíblia lá em Apocalipse, Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Apocalipse 12, 4. Nós precisamos falar de alguns assuntos, de alguns temas, de alguns atores bíblicos, para justamente que a gente tenha base bíblica no entendimento, para que o misticismo, ele não povoe a nossa mente, nem tome conta do nosso coração. Foi engraçado essa semana, Helena me mandou, pastor, para eu escolher as músicas do Super Domingo, o senhor vai falar de quê? Eu falei do diabo. Aí ela, a glória a Deus, foi uma bênção, louvor, Helena. Apocalipse capítulo 12, versículo 4, diz assim: sua cauda, sua o quê? Cauda, arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Então, o texto diz que a sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu. Então, eu vou passar um pouco para você mais de
normas interpretativas de profecia na Bíblia. Como é que a gente interpreta uma profecia bíblica? Não é com achismo, é com Bíblia. A Bíblia se auto-interpreta, a Bíblia interpreta a Bíblia. Então, se você lê algo na Bíblia, e por isso que para mim, um dos livros que eu sou mais apaixonado na Bíblia é o Apocalipse, e o povo fala, mas eu não entendo nada e tal. Você não entende que você não lê Bíblia. Porque o Apocalipse, ele precisa que você leia a Bíblia, porque ele traz linguagens que você vai interpretar com conhecimento de outros livros. Então, para quem quer ler Bíblia de caixinha de promessa, você abrir aleatoriamente o texto, apontar, Apocalipse não ajuda, né? Mas o capítulo 1 de Apocalipse vai dizer que bem-aventurado, Macários, mais do que feliz, aquele que conhece, que escuta e que lê as palavras desse livro. Então, Apocalipse é um livro de bem-aventurança, é um livro que traz alegria a quem lê. Então, quando você se depara com um termo em Apocalipse que você fala, meu Deus do céu, isso aqui é difícil de entender, como é que eu entendo isso? Diz que a cauda derrubou estrelas, como é? Então a gente tem que procurar na Bíblia, onde é que na Bíblia fala de cauda, onde é que a Bíblia fala de estrela, para a gente entender o que é que a linguagem profética está querendo dizer, entenderam? O princípio é esse. Então, vamos lá, no próprio livro de Apocalipse, lá explica o que são estrelas, Apocalipse capítulo 1, bora lá, Apocalipse capítulo 1, versículo 20, hoje a gente vai fazer aquela passeada boa na Bíblia, que eu gosto. Apocalipse 1, 20 diz assim, este é o mistério das 7 estrelas, ó a estrela aparecendo de novo, está vendo aí? Que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são o quê? Os anjos das 7 igrejas. Essa palavra anjo quer dizer mensageiro, anjo quer dizer mensageiro, anjo em grego quer dizer mensageiro, e serve tanto para anjo celestial, como para mensageiros terrenos, né? Nessa passagem aqui está falando de lideranças de igreja, né? São as cartas igrejas, então são os anjos da igreja, os líderes da igreja, pastor da igreja. Ou seja, nós já entendemos que estrela fala de anjo. Então, esse ser infeliz com a sua cauda derrubou 1/3 dos anjos do céu. E o que é cauda, pastor? Ele tinha cauda? Os querubins têm cauda? Não, o querubim não tem cauda. Não havia cauda. E o que é cauda? Para o entendimento de cauda, vai ser até mais tranquilo, né, para se assimilar. Abra lá em Isaías capítulo 9, versículo 15. Isaías 9, 15. Como hoje a gente vai falar de interpretação de profecia, a gente tem que caçar na Bíblia, tá? Para não falar nada do homem, mas sim do que a Bíblia traz. Isaías 9, 15. Diz assim: as autoridades e os homens de destaque são a cabeça. Os profetas que ensinam mentiras são o quê? A cauda. Profeta que ensina mentira é a cauda. Vai lá para Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 28, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13. Deuteronômio 28, 13. Deuteronômio 28, 13. Deuteronômio 28, 13 diz assim, Deuteronômio 28 é aquele texto que fala das bênçãos e maldições, né? O Senhor fará de vocês a cabeça das nações, e não o quê? E não cauda, se obedecerem os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Ou seja, nós entendemos que cauda está ligada à desobediência aos mandamentos do Senhor. O que é cauda? Cauda é desobediência aos mandamentos. Cauda também é, com base lá em Isaías, é uma manipulação, é uma mentira, é um acréscimo ou decréscimo da verdade de Deus. Ou seja, o diabo, ele derrubou 1/3 dos anjos do céu, baseando-se em quê? Em mentira, em inverdades, em deturpação da verdade. Uma coisa que era para falar no início, eu não falei. Quem pensa que o diabo é burro, é mais burro. Na verdade, não é nem mais burro, é burro. Porque assim, o diabo, ele não é burro. Ele é inteligentíssimo. Inclusive, a palavra de Deus vai dizer que os anjos, eles têm um nível superior de inteligência que nós, seres humanos. Então, nós temos um inimigo espiritual que é muito inteligente. Ele é muito inteligente. Então, quando a gente pensa que ele enganou, né, os anjos do céu, ele não enganou falando que Deus, sei lá, que
uma coisa absurda. Não, ele foi sutil. Ele foi acrescentando coisas de uma forma que era até lógica. E acabou por enganar. Volta lá para Apocalipse 12, para a gente ler agora o versículo 7. Apocalipse 12, 7. Apocalipse 12, 7 a 9. Diz assim: houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e seus anjos revidaram. Mas esses não foram suficientemente fortes. E assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga, o quê? Serpentes. Chamada de diabo ou Satanás. Que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Amados, quando a palavra de Deus fala de unidade de medida de anjo, a palavra de Deus fala de uma unidade chamada de miríades. Você sabe o que é miríades? Sempre que você lê a Bíblia e você se deparar com uma palavra que você não conhece, eu sou jovem, e assim, mas quando eu converti, eu aprendi que eu tinha que ler a Bíblia com o dicionário do lado. Hoje não precisa, porque no Google você bota, rapidamente aparece. Então assim, é mais prático e fácil. Quando você está lendo a Bíblia, você se depara com uma palavra que você fala, não sei o que é isso. O que é que você tem que fazer? Pesquisar o que é, para você entender melhor o que você está lendo. E a unidade de medida de anjos é miríades. A Bíblia fala de miríades. Miríades, se você não sabe, é unidade de regimento militar. São 10 mil soldados. Só que a Bíblia fala de miríades de anjos. Quando fala de, é vezes. Então, miríades de anjos, a unidade de medida de anjo, 10 mil vezes 10 mil, é 100 milhões. Ou seja, anjo é contado de 100 milhão em 100 milhão. É muito, né? E ele conseguiu desvirtuar um terço. Ou seja, é muito demônio na terra. Vai ter mais demônio na terra que gente. Porque gente é 6 bilhões para 7 bilhões. A causa do surgimento da iniquidade do mundo. Surgiu orgulho no coração do diabo, e ele desejou reinar no trono de Deus. A palavra que nós lemos fala que ele queria governar, ele queria reinar, ele queria assentar-se no trono de Deus, ele queria ser como Deus. E às vezes, muitos aqui já conhecem esse texto, seria ingenuidade nossa pensar que um ser que viveu muito e muito tempo servindo a Deus, e conhecendo Deus, ele achasse que ele iria superar Deus. Nunca. Eu já falei, ele não é burro. Ele não queria superar Deus, nem governar Deus. Ele queria governar, como Deus governava. E naquele momento dessa rebelião, o homem não existia ainda, o ser humano não existia ainda. O que a Bíblia nos conta que existia eram o quê? Anjos. Então, qual era o desejo dele de governar? Ele era muito bom. O início lá de Ezequiel, que nós lemos, diz que ele era o modelo da perfeição. Algumas versões vai dizer sinete da perfeição. Sabe o que é sinete? Sinete é o carimbo. O carimbo que se dava naquela época de selo. Ou seja, o ISO 9000 dos céus era esse querubim guardião. Então, ele era um ser que ele tinha uma grande proeminência. Ele tinha uma posição de destaque. E o que ele quis foi, havendo essa posição de destaque, e sendo tão bom no que ele fazia, ele queria então governar sobre todos os anjos. Ele queria o local de Deus, de governo sobre os anjos. Ele foi precipitado por terra rapidamente, e ainda levou um terço dos anjos. Se permanecesse mais, iria convencer mais. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 8, versículo 44. João capítulo 8, versículo 44. João 8, 44. Gente, é super domingo. Se você está achando que você está no culto de quarta-feira, não é. É super domingo, tá? João 8, 44. Diz assim, vocês pertencem ao pai de vocês. Olha o que está sendo dito.
Jesus que está dizendo isso. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou ao quê? A verdade. Pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso. E ele é o quê? O pai da mentira. Sabe por que o diabo é o pai da mentira? Porque ele foi o primeiro ser criado no universo que mentiu. Ele é pai da mentira porque ele foi o primeiro a proferir uma mentira. Não foi uma mentira absurda. Não, toda mentira é absurda. Não foi uma mentira, tipo, sabe, daquelas coisas esdrúxulas. Não, ele falou uma mentira que fazia sentido. O que ele falava fazia sentido, tanto é que havia convencimento no que ele falava. Vamos lá para o Salmo 119. Salmo 119. Maior salmo da Bíblia, Salmo 119. Versículo 142. Salmo 119, versículo 142. Cento 119, 142, diz assim: eu sou pequeno e desprezado, mas não esqueço os teus preceitos. Ou eu li o 41. A tua justiça é eterna, e a tua lei é o quê? O diabo é o pai da mentira. E o que é verdade? O salmista diz: a tua lei é a verdade. Ainda no Salmo 119, olha aí para a página do lado, 151 versículo, diz assim, ó: tu, porém, Senhor, estás perto, e todos os teus mandamentos são verdadeiros. O que é verdade para Deus? A lei e os mandamentos de Deus. Verdade para Deus é a lei e os mandamentos, traduzindo a palavra de Deus. Se o diabo é o pai da mentira, ele mentiu a respeito de quê? A respeito da lei de Deus e a respeito da palavra de Deus. O oposto da verdade é a mentira. Logo, a mentira está relacionada às coisas que são contrárias da palavra de Deus. Ele não disse: eu não sou mais anjo. Deus não é mais Deus. Não é isso. Ele mentiu porque ele desvirtuou a lei e os mandamentos de Deus. E continua fazendo isso até hoje, né? Não tem nada demais. O querubim no céu, ele proferiu uma mensagem contrária aos mandamentos de Deus. Ou seja, quando a gente fala que o diabo, quando a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira, é porque, escute isso, ele é o pai da desobediência aos mandamentos e à lei de Deus. O diabo é o pai da desobediência aos mandamentos de Deus. É muito mais do que falar uma inverdade. Por isso, queridos, antes eu vou falar, uma coisa que já era para eu ter falado. Eu falei que ele era querubim, para ficar fácil e você não esquecer nunca mais. Aonde é que você lembra de querubim na Bíblia? Bora lá? Bora, EBD, Escola Bíblica Dominical. Você que acertar vai tomar ceia na estante. Isaías 6. Que mais? Bora lá, no Pentateuco. Onde é que está o querubim no Pentateuco? Nos 5 primeiros livros da Bíblia, na arca. Pronto, você não vai esquecer mais na vida o que é que o querubim faz. O querubim está na arca como? Né? Ele está inclinado. São 2 querubins, um em frente ao outro. O que é que acontece no meio daqueles querubins, uma vez ao ano, no Yom Kippur? A manifestação da Shekinah, né? A presença de Deus descia ali, ó. O propiciatório cheio de sangue do animal morto, e a presença de Deus descia e consumia todo aquele sangue entre os querubins, ou seja, os querubins são guardiões da presença de Deus. Eles estão em contato muito próximo com Deus. Os querubins, eles vivem, habitam na presença de Deus. Eles não só estão constantemente na presença de Deus, como eles guardam o quê? O que é que estava dentro da arca? A tábua dos 10 mandamentos, ou seja, os querubins são guardiões da palavra de Deus. Os querubins são guardiões da lei dos mandamentos de Deus. Está vendo a lógica? Por que é que ele conseguiu convencer 1/3 de anjos? Porque na posição que ele estava entre os querubins, não era qualquer um que estava falando
faz dessa forma. Não, era alguém que tinha autoridade. Era um anjo que tinha autoridade. Era um querubim. E a palavra chama ele de querubim o quê? De querubim o quê? Querubim guardião. Ou seja, um querubim que guardava a palavra de Deus. Então, ele acrescentou e removeu coisas a respeito de Deus, seu caráter e sua palavra, e de uma forma sutil. Isso colou. Até porque a fala dele era a fala de alguém que guardava aquilo. Era alguém que era referência naquilo. Estão entendendo até então? Ok? Vamos lá para Gênesis agora. Gênesis capítulo 3. Versículo 1. Gênesis 3, 1. Ele quis se assentar no trono nos céus, mas ele não conseguiu, ele foi precipitado na terra. E aí, como ele não conseguiu lá em cima, ele veio tentar estabelecer trono aqui embaixo. Gênesis capítulo 3, diz assim, ó, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Olha a astúcia, né? Foi isso que Deus disse? Gente, nós estamos falando de um jardim que deveria ter centenas de árvores frutíferas. Ah, como é gostoso aquela uvinha pretinha, docinha, explode na boca, que delícia. Como é bom um moranguinho docinho. Se as frutas de hoje, com agrotóxico, elas são gostosinhas, imagina as do Jardim do Éden, plantadas por Deus. Imagina as frutas antes do pecado sujar tudo. Então, era um jardim rodeado de delícias. Inclusive, a palavra Éden quer dizer delícia. O homem foi criado por Deus e colocado no jardim das delícias. E aí, a serpente aparece, né? Um fantoche ali do diabo. E ele vai falar, é verdade que não pode comer de nada? Aí o versículo 2 diz, respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas disse Deus, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem o quê? Nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Bora lá. Se você leu, você sabe que o que Deus falou não foi que não podia tocar. Deus falou que não podia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas por que a mulher acrescentou tocar? Aí, entenda, essa parte é tradução, versão, linguagem de Guto, não é o que a Bíblia diz, mas é um achismo meu, um achismo que eu acho que faz sentido. Se o diabo é astuto, você acha que ele estava tentando a mulher a comer do fruto aonde? Provavelmente na árvore do conhecimento do bem e do mal. Se é uma cobra, eu não imagino ele tentando a mulher comer, ó, come daquela árvore que está lá no fim do mundo, ó, lá no fim do jardim. Provavelmente ele estava próximo da árvore. Eu imagino que ele estava na própria árvore. E quando ele fala, o que é que Deus falou que não pode fazer? Aí a mulher não pode comer. Aí o infeliz toca na fruta. Ela aí não pode tocar. Só que o diabo tocou, porque ele é inteligente e astuto. Aí a mulher fala, não pode comer nem tocar, porque senão morre. Aí a mulher está vendo a serpente tocando e ela está viva. A serpente tocou no fruto e a serpente está viva. Né? Então, a mulher, aí ela, cadê? Versículo 4. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Ó, estou pegando. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu ao seu marido, que comeu também. A queda do homem. Satanás não somente envolveu a terça parte dos anjos do céu no seu ato de rebelião, ele envolveu a nossa criação. Ele envolveu a nossa raça. Ele envolveu a humanidade. E se você for estudar a história da humanidade, uma coisa vai ficar clara para você. Em todos os tempos, o inimigo, ele tentou levar as pessoas a desobedecerem à palavra de Deus. Desde quando a história no mundo, desde quando o povo, até no Éden, toda a história, antes de Cristo, depois de Cristo, o inimigo, ele tenta o homem ao quê? A desobedecer, a transgredir,
A palavra de Deus, a lei e os mandamentos de Deus. A tática continua a mesma. O que é pecado? Pecado é a rejeição do pecador do direito de Deus governar sobre si. Quando você converte, você recebe Jesus como teu Senhor e Salvador. Se Ele é o teu Senhor, Ele governa sobre a sua vida. E o que é o pecado? O pecado é quando você diz, Deus não vai governar sobre a minha vida, eu vou me governar, eu faço o que eu quero. A palavra de Deus, a lei de Deus, os mandamentos de Deus dizem isso, mas não, eu quero me governar, eu quero fazer da minha forma, do jeito que eu quero, que eu acho, que etc. Isso é o pecado. Agora volta aí para Gênesis 1, 26. Quando Deus criou o homem, olha o que Deus falou para o homem, Gênesis 1, 26. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aconteça o quê? Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus criou o homem e disse, domine. Deus criou o homem, colocou o homem na terra e colocou o homem numa posição de governo sobre a terra. O que é que o diabo, o que é que Satanás queria governar? Ele tentou no céu, não conseguiu, ele veio fazer o quê? Na terra. Só que o trono que ele não conseguiu estabelecer nos céus, lá em Gênesis 3, ele conseguiu estabelecer na terra. O espaço de trabalho que ele quis desenvolver lá na glória de Deus, e foi expulso, ele não conseguiu. Mas aqui na terra ele conseguiu. Por quê? Por causa do pecado. Abra lá em Lucas capítulo 4, Lucas 4, 6. Lucas capítulo 4, versículo 6. Eita, pastor, que abre a Bíblia. Ótimo, você vai sair com a barriga cheia. Lucas 4, 6. A palavra do Senhor fala, olha que coisa interessante, na tentação de Jesus, Mateus 4, Lucas 4, tentação de Jesus. O diabo é tão sem vergonha que até Jesus tentou. Lucas 4, 6 diz assim, ó, e disse, quem está dizendo aqui é o diabo, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados, para que eu possa fazer o que quiser. O que é que ele está dizendo? Eu posso, Jesus, ele não está mentindo não, embora ele seja mentiroso, mas o que ele está dizendo tem verdade. Jesus, se você me adorar, eu te dou, né, autoridade sobre os reinos do mundo, né, que é o que ele mostra, o seu esplendor, porque me foram dados. Quem foi que deu? Foi Deus? Quem deu foi Adão e Eva. Por quê? Porque Deus fez o homem para governar. E por conta do pecado, o diabo fez o quê? Usurpou o direito de governo do homem sobre a terra. Vá lá para João capítulo 12, versículo 31. Evangelho que está aí na frente. João 12, 31. João 12, 31. Chegou a hora de ser julgado esse mundo. Agora será expulso o quê? O príncipe desse mundo. Príncipe desse mundo. Ainda em João, capítulo 14, versículo 30. João 14, 30. 14, 30. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe desse mundo está vindo, e ele não tem nenhum direito sobre mim. Mais uma vez, príncipe desse mundo, ou seja, esse mundo tem um príncipe. João 16 agora, João 16, 11. João 16, 11. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Vai lá para Efésios capítulo 2, versículo 2. Efésios capítulo 2, versículo 2. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Efésios 2, 2 diz assim: nos quais costumavam viver,
quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem de que forma? Na desobediência. Volta para Mateus. Mateus capítulo 4. A tentação lá em Mateus. Mateus capítulo 4, versículo 8. Mateus 4, 8. Diz assim: depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Jesus disse: não, só precisa ler isso aqui mesmo. O líder da rebelião no céu, ele não conseguiu estabelecer o seu trono no céu, mas ele se tornou o líder e o representante de uma rebelião aqui na terra. Satanás, hoje, ele é o governante desse mundo. Claro que Deus é soberano, então entenda isso. Deus é soberano, Deus está aqui. O diabo está aqui. Mas no lugar que ele está numa posição de governo. E nesse mundo, quem está governando é ele. Claro que Deus é soberano, ele pode interferir, fazer o que ele quiser. Mas esse mundo, ele não está sendo governado por Deus. Escuta isso, a gente está terminando essa mensagem agora. E tudo que eu falei é para você entender o que eu vou dizer agora. O diabo governa sobre esse mundo, sobre essa presente era. A palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno, o mundo está morto no maligno. Não ameis o mundo. Quando eu falo mundo, não é um tipo de festa de roupa, né? Quando eu converti eu achava que era isso. Era só não ouvir mais música mundana, isso eu estou resolvido. É muito mais do que isso. Mundo é todo o sistema onde Satanás ele governa e que põe você na desobediência da lei e dos mandamentos de Deus. Ou seja, esse mundo, ele está no governo do diabo. A tendência é piorar, é ladeira abaixo. Cristo vai voltar em plena meia-noite, período de trevas. E não adianta, enquanto Cristo não retornar, a situação do mundo, estou falando do mundo, tá? A situação do mundo, ela não vai mudar. Por quê? Porque esse mundo ele tem um péssimo governante. Abra lá em 1 João, capítulo 9, 1 João, capítulo 5. 1 João, finalzinho da Bíblia, capítulo 5. O Ministério do Louvor já pode até subir. 1 João 5, 19. 1 João 5, 19. Diz assim, ó: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está sob o poder do maligno. Mas você não acha que eu ia passar a noite inteira falando desse querubim guardião que caiu? E eu ia não dar para você uma boa notícia? Hoje é noite de ceia, queridos. Abra lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ah, o Senhor é maravilhoso. Bora lá, a parte delícia de ler. Gênesis 3, 15. O Senhor virou para a mulher e disse: eu colocarei inimizade entre você. Não, para a serpente. Colocarei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o quê? O calcanhar. Proto-evangelho. O primeiro momento que a Bíblia traz uma clareza de tudo que vai vir, um spoiler grande. Virou para a serpente e falou: você vai ser inimiga delas. Foi Deus, queridos, que colocou inimizade entre as mulheres e o diabo. E o diabo, ele tenta tanto as mulheres. Desde o Éden, ele tenta. Aí Deus falou: eu coloco inimizade. E do ventre dela. Bora ler o texto. Da sua descendência e o descendente dela, o descendente da mulher, do ventre dela, vai ferir a sua cabeça, e você vai ferir o calcanhar. Quem é que nasceu de uma mulher?
Jesus. Deus encarnado. Do ventre de Maria. Tem até uma música, ela é clássica, né? Que é Mary Did You Know? Maria, você sabia? Essa música, ela é belíssima. E são vários questionamentos. Como, Maria, você sabia que o bebê que está na tua barriga, o bebê que você teve na sua barriga, era o teu Salvador? Maria, você sabia que aquele que você amamentou era o que ia te salvar? Maria, você sabia que o bebê que você botou para dormir foi aquele que veio para te dar vida? Né? Porque o bebê que por enquanto estava com ela era o Senhor dela. E Jesus, ele veio, nasceu do ventre de uma mulher. Jesus veio. Jesus foi crucificado numa cruz. É tudo muito lindo, muito maravilhoso. A Bíblia é fantástica. E Jesus, ele foi crucificado em um monte que tem o nome de Gólgota. Gólgota ou Calvário. Palavra grega e hebraica. Gólgota e Calvário, que quer dizer o quê? Caveira. Um monte que tinha uma aparência de caveira. Um dos locais hoje lá em Israel, em Jerusalém, tem várias teorias, mas ele é bem ilustrativo. É um monte que você tem 2 buracos que parece que é um olho, o nariz caiu tinha uma ponta que parecia um nariz, caiu com a neve, e tem outro buraco que seria a boca. Ainda que não seja aquele lugar, pouco importa que seja, mas ele é bem ilustrativo para nós do que seria esse monte. E ali, uma cara de uma caveira estampada no monte, a cara da morte. Jesus numa cruz, como uma espada. E se você for ver filme medieval, a espada, ela no meio dela sempre tem um brasão. Na união, né, da espada você vai ter o brasão. E ali em cima da caveira, uma espada, uma cruz, ela foi fincada. E quem estava naquela cruz foi Jesus. O filho da mulher pisando na cabeça da serpente. Abra lá em 1 Coríntios capítulo 15. Chamar os diáconos também, por favor, aqui à frente, nós vamos ceiar. 1 Coríntios capítulo 15, vamos glorificar agora, igreja. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Oh, Deus bom. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Olha que coisa preciosa. 1 Coríntios 15, 45 diz assim: assim está escrito: o primeiro homem, o primeiro Adão, tornou-se um ser vivente. Já o último Adão, um espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas sim o natural, depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem é dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus, ao homem celestial. Vamos ler Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, vamos lá, vamos construir essa mensagem. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim, portanto, marque isso na sua Bíblia, para você meditar em casa. Romanos 5, 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que havia de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, o primeiro Adão. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único nome, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça
resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência, o que Adão fez no Éden, a desobediência de um só homem, a mentira, o pai da desobediência, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Deixa eu ilustrar para vocês. Por meio de Adão, Adão pecou. Adão governava a terra. O diabo roubou de Adão o direito de governo, porque Adão desobedeceu a lei. E ele passou, ele vendeu, né? Agora o direito dele de governar para o diabo. E por conta disso, todo mundo que nasce peca e o diabo acaba tendo domínio. Só que há 2000 anos atrás, por meio do ventre de uma mulher, de Maria, nasceu um homem. Botou-se o nome dele de Jesus. Jesus, Salvador. Jesus nasceu, só que ele não era só um homem, ele era divino. E Jesus viveu 33 anos aqui na terra, sendo tentado pelo acusador, pelo adversário, Satanás. Ele foi tentado, a palavra de Deus diz que em tudo. Eu e você não é tentado em tudo não, mas Jesus foi tentado em tudo. Só que ao contrário de Adão lá no Éden, esse segundo Adão, Jesus, ele não desobedeceu nenhuma lei e nenhum mandamento de Deus. Deus vai dizer lá no Éden: como vocês pecaram, vocês vão morrer agora. E o que é que aconteceu naquela cruz? Jesus morreu. Ué, a conta não fecha. Alguém aqui já comprou alguma coisa que foi errado ou chegou errado? Aí você comprou, passou no crédito, às vezes pagou até a fatura, antecipou, pagou a fatura. Aí, sei lá, o negócio da Shopee não chegou, ou chegou quebrado. O que é que a loja faz? Estorna. Aí você entra na sua conta e olha o dinheiro de volta. Por quê? Porque aquilo que você pagou, você não recebeu. O salário do pecado é a morte. Jesus morreu. Jesus morreu como todo homem morre. Ele morreu e ele chegou no mundo da morte. Oi, Jesus, ou eu aqui. Só que o que ninguém esperava, gente, Jesus não pecou. Como ele não pecou? Ele não era digno de morrer. Ele não teve pecado para provar desse salário. Ele não cometeu nada para ele merecer a morte. Então quando ele chega na morte, Jesus chega e: olá, eu estou aqui, mas eu não sou digno de estar aqui. Eu não mereço estar aqui. Eu não peguei para estar aqui. Ou seja, se eu comprei e eu não recebi, eu recebo o quê? Crédito. Jesus chega na morte, mas ele não é digno dela. Até então a morte estava no domínio do diabo. Jesus chega lá, e agora o que é que vai se fazer? Até então Satanás tinha domínio sobre a morte, domínio sobre o cativeiro do pecado. Mas quando Jesus chega, eu não vou, sinto muito, mas eu não vou poder ficar nesse lugar. Eu não posso ficar nesse lugar. Esse lugar não me pertence. Eu sou santo. Satanás, com a gaiola dele, me passa agora essa gaiola. Jesus morto, ele chega para a morte e ele toma o aguilhão da morte. Ele venceu a morte, matando a morte. E até então o que nunca ocorreu. Um homem depois de morto, ele abre os olhos. Só que agora ele abre os olhos e ele tem crédito. Só que o crédito dele não é um crédito de um homem, é um crédito de Deus.
é um crédito eterno, é um crédito para todo aquele que nele crê. Ele tem crédito suficiente para salvar quem ele quiser. Por quê? Porque ele foi morto, mas morto sendo, ele ressuscitou. Aleluia! Abra lá em Colossenses 2. Colossenses 2, 14. Colossenses 2, 14. Colossenses 2, 14. Aleluia. Jesus, maravilhoso. Colossenses 2, 14. Dois 14 diz assim, ó: e cancelou a dívida escrita, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado, o que é que ele fez? O oposto que o Adão do Éden fez. Despojou os poderes e as autoridades e fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Volta uma página, capítulo 1 de Colossenses, versículo 13. Colossenses 1, 13. Porque ele nos resgatou do domínio das trevas. Ele nos resgatou do domínio das trevas. Ele nos resgatou do governo das trevas. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! E aí, entenda isso para a gente ceiar e você sair sem esquecer nunca dessa palavra. Ainda, Satanás ele governa nesse mundo, cada dia é menos um. Mas aqueles que estão em Cristo, não mais. Um dia, o mundo não pertencerá mais a Satanás, porque ele também não é digno de governar esse mundo. O único que pisou, o único ser que tem 2 pés, que pisou nesse mundo e é digno de governá-lo, chama-se Jesus Cristo. E está chegando o dia que ele vai governar. Ainda ele não está governando como rei terreno. Mas enquanto esse dia não chega, cada homem e cada mulher que recebe Cristo na sua vida, vive uma antecipação na sua vida de uma realidade que em breve será total nesse mundo. Então, queridos, não dá para você decidir se vai ter ou não micareta em feira, mas dá para você decidir que na sua casa Jesus que é adorado. Não dá para você decidir que vai fechar todo culto pagão, ímpio e tudo mais. Não dá, não cabe a nós. Jesus é o nosso Senhor e infelizmente o diabo ainda reina nesse mundo. Mas sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua existência, a realidade já é outra. Coloque-se em pé que nós vamos cear. Todos vocês que são batizados, você que ainda não é, próxima turma de raízes já começa mês que vem. Se inscreva. Se você crê nessa palavra, se você recebe essa palavra, se você confirma essa palavra, não tem por que você não se batizar, você que não é. Mas você que é batizado, nós vamos celebrar. Nós vamos celebrar ao Senhor. Amém? Pedir aos diáconos para servir a ceia. Você vai pegar os elementos e você vai sentar, tá certo? E você vai sentar até que todos sejam servidos e a gente ore e todos ceiemos juntos. Amém? Apocalipse 1:5 diz: Jesus Cristo, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. A nossa raça perdeu o direito de domínio lá no Éden. Só que na cruz
nós recebemos uma segunda chance. Jesus devolveu aquilo que foi negociado por conta do pecado. Pegue nesse momento o pão. O pão, ele simboliza o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo foi ferido. O corpo de Cristo, ele morreu. Ele experimentou a morte. Como eu falei, Cristo chega na morte. A credencial da morte era o pecado. Cadê Jesus? Apresenta a tua pulseira, apresenta teu ingresso, tua credencial de pecado. Não, eu não tenho credencial, eu não tenho ingresso, eu não tenho. Ah, então você não entra aqui na morte. Mas como que eu não entro? Eu já morri. Não tem como desfazer o que aconteceu. Não tem como desfazer a cruz. E agora o que é que acontece? Isso nunca aconteceu antes. Você vai ter que voltar. Não tem como desfazer a cruz, mas tem como o seu corpo ser restaurado e a sua vida ser devolvida. E aquele corpo que foi ferido foi o corpo que também foi fechado. Aquele corpo que estava totalmente deformado foi o corpo que foi restaurado. E nós vamos ceiar nesse momento, e nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Você sozinho não é corpo de Cristo, mas enquanto igreja você é corpo. E nós vamos nesse momento participar desse pão, crendo na restauração da noiva, crendo na restauração do corpo de Cristo aqui na terra. Um corpo que foi ferido, partes desligadas por conta das chibatadas, dos rasgões, que separaram partes do corpo, da carne, da pele, e depois foram novamente colados, unidos. Senhor, que o Senhor, como temos falado aqui na igreja esse ano, esse tema, que o Senhor restaure a tua noiva, que o Senhor restaure o teu corpo, que o Senhor gere unidade, liga, que o Senhor gere unidade nossa contigo e consequentemente com o nosso irmão. Participemos todos do pão. Será que você pode glorificar? Eu já participei de várias, embora eu não goste de futebol, tá? Mas eu já, por conta da comunhão, eu participo. Final de Copa do Mundo. Às vezes eu vejo o final de Libertadores. É uma gritaria que não acaba. O povo perde a voz, mas o povo quer celebrar. Que o Senhor não nos deixe passar a vergonha de gritar mais por coisas desse mundo do que por coisas eternas. Que o Senhor não nos permita poupar a glorificação, a adoração por aquilo que é digno. Senhor, nós queremos receber, Senhor Deus, do Senhor, um coração grato, um coração alegre, um coração contente. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue que foi derramado, Senhor. Obrigado por tua vida que foi derramada, espalhada, teu sangue que tocou nesse chão. Esse chão que estava amaldiçoado. Ah, Senhor, obrigado. Obrigado por ter permitido esse mundo receber o teu sangue jorrando, gotejando. E muito obrigado porque por teu sangue o Senhor tomou para si homens. O Senhor comprou. O Senhor comprou a minha vida. O Senhor comprou a sua também, meu irmão. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter nos comprado. Obrigado por ter nos comprado. Ninguém comprava animal doente, animal maltratado, animal desfalecido. Ninguém comprava algo que estava podre. O Senhor nos comprou. Estávamos no lamaçal do pecado.
não havia valor nenhum em nós, mas o Senhor deu o seu sangue. Obrigado, Jesus. Participemos todos do suco da vide e depois celebremos ao Senhor.